Parece que você está carregando um trator nas costas. Eu tô igual aquela mulher que perdeu a dracma e ela não sabe, né? Em casa, né? E eu tinha estudado a revista tão maravilhosa, uma bênção. Mas nós estamos com aquela virgem lá. O azeite ainda tem um pouco na botija, ainda não sobra. Não pode deixar o azeite voltar no vasilha dele. Glória a Deus. Irmãos, agradeço a Deus pela vida dos irmãos nessa noite abençoada. E um dia um pouco chuvoso, de repente essa chuva, e vem descendo ali o guarda-chuva, quase levava eu no vento. O vento tão forte, o guarda-chuva. Quantos carregos o São Paulo, velho? Quase me carrega, meu irmão. Só por causa que é magrinho. Ô, perdoa aí. Meu irmão. Meus irmãos, vamos deixar uma palavra, Mateus capítulo 19, versículo 16. No domingo vai ser a nossa ceia, domingo. Glória a Deus. Ficamos felizes. A Maiane se uniu conosco, a Maiane e o Lico também. E possivelmente estamos orando, já estamos até em diálogo com a Rosa, com a mãe dela. Ela veio aqui, não está mais congregando, não estava congregando. Conversando com ela, estamos aí orando a Deus, acertando alguns detalhes, e falei. Né? Aqui, eu falei um pouquinho como nós éramos. Aqui, Sergovinho, mas vai vir para trabalhar. É só para estar sentado na cadeira, não, para fazer a obra mesmo. E estamos, né, e estamos orando, né? Então, amém, pastor, amém. Vamos, a gente vai estar vendo. A gente vai estar mastigando essa ideia aí, vai estar vendo aí. E vindo para cá, meu Deus do céu, vai ser, né? Como diz, mais uma potência na obra do Senhor, né? Irmãos que trabalham na obra é muito importante, porque só tem a fortalecer. Bom, vamos deixar alguns versículos em Mateus capítulo 19, versículo 16. Mateus, seja bem-vindo, Mateus. Né? Eu li Mateus aqui porque eu lembrei de você aí também. Eu estava lendo Mateus, então vamos falar de Mateus aqui um pouquinho. Né? E conversamos bastante esses dias. O Mateus disse que veio aqui na quinta-feira, não foi isso? E as portas estavam fechadas, né, Mateus? Mas nós falamos, Mateus, o bom que ele tem palavra. Que eu vim hoje e veio hoje. É isso, Mateus. Parabéns. Né? É João, mas tem palavra. Eis que alguém se aproximou, aqui o jovem rico típico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? 17 de vocês, meus irmãos. Ele chama bom, não há bom senão um só que é Deus. Se queres, pois, entrar na vida, guarda os mandamentos. Aí ele diz assim: quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: não matarás. 1. Não adulterarás. 2. Não furtarás. 3. Não darás falso testemunho. 4. Honra teu pai e tua mãe. 5, é isso? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui ele está mandando guardar sábado. Observa que aqui ele está mandando guardar o sábado. Jesus não fala isso. Versículo 20, meus irmãos. Disse o mancebo: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, e me falta ainda. Jesus respondeu: se você quer ser perfeito, vá, venda os teus bens e dê o dinheiro aos pobres, e terá o tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. 22 é de vocês. Ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Porque tem rico, irmãos, que é rico, mas o coração dele não está na riqueza. Tem gente que é rico e anda na rua como qualquer um, mas o coração dele não está naquela riqueza. Mas aqui nós vamos ver a diferença nesse jovem. Então Jesus disse aos discípulos: digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Esse caso aqui, Jesus está especificando esse rico aqui, é o tipo de rico avarento.
É o rico que só pensa nos bens. Porque não é pecado você ter bens financeiros, irmãos, não. O perigo dos bens financeiros é distanciar o homem ou a mulher de Deus. Você pode ser dono do Miguel Bata. Ter o melhor carro, a melhor Lamborghini, que chama de carro. É esse carro que ele fala, eu consigo falar a palavra em latim, inglês, não consigo falar esse nome, acredita? E você pode ter milhões desse carro aí e ser cristão, servo de Deus, temente a Deus. Né? Isso é louvável, porque você está sabendo administrar a situação. Aleluia. Aqui diz assim, ó, agora tem gente que não pode ter um jumento que não consegue administrar. Você acredita nisso? É bom. Ao ouvir isto, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? 26, meus irmãos. Jesus, olhando para eles, disse: aos homens Aleluia. é impossível, mas a Deus tudo é possível. Está vendo aí? Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem é impossível, mas para Deus todas, tá plural, todas as coisas são possíveis. Irmãos, na verdade hoje eu convidei o irmão ia pregar hoje, o irmão Manuel. Por isso que eu vim assim, apaisando, disfarçado, porque eu estava muito cansado, né? Mas eu vim disfarçado porque ele ia pregar hoje, nós estamos acertando, alguma coisa aconteceu, porque ele ia faltar, né? Você passou falou para ele, Vânia? Né? Eu falei, eu vim. Não? Aí aconteceu uma coisa, ele falou, pastor, minha moto quebrou, mas vamos aqui mastigar um pouquinho dessa palavra. Aqui nós vimos aqui o jovem, já diz o texto aí, você pode ver o título da leitura, o jovem rico. Eis que alguém se aproximou de Jesus e perguntou, mestre, que farei de bom para ter vida eterna? Observa aqui no texto aqui que ele está até interessado. Porque nesse texto aqui, é ele que procura Cristo. Ele que se interessa por Cristo. E ele é um jovem. Ele se preocupa para... Observa que ele se aproxima de Jesus, perguntando como que ele iria fazer para ter... O que ele deveria fazer. Dá, você traz gasolina para mim, dá. Ele precisava, ele procura Jesus para saber o que ele faria para ter vida eterna. Cara, jogo com isso, cara. Esse ele se preocupa para ter a vida eterna. Porque há dois tipos de vida eterna. Uma, tranquilidade eterna, a outra, tormento eterno. Por isso que tem aqueles dizeres em cartazes. Onde escolherás em passar o resto da tua vida? Aí tem lá dois caminhos. Um que conduz a vida eterna, todo mundo na tranquilidade, e o outro sendo atormentado pelos diabos e demônios. E essa pergunta hoje é atuante, hoje é atualizada para hoje, onde que nós queremos passar o resto da nossa vida? Ou melhor não, a nossa vida eterna. Porque a vida eterna, nós morremos aqui, mas segue-se depois. Uma crença que já antes de Cristo já tinha. Já visto que os faraós do passado, quando eles morriam, o que eles faziam? Eles colocavam ouros, pedras preciosas dentro das suas tumbas, ou dos seus sarcófagos. E ali, porque eles tinham uma crença que do outro lado da vida eles iriam usufruir daquilo. E por isso que Jesus no Novo Testamento fala-se da ressurreição, porque já é uma crença que já vem lá dos egípcios. Já vem lá dos egípcios, a crença da vida eterna. Isso no tempo egípcio. Aí a palavra do Senhor também explica também da ressurreição. Isso na nossa Bíblia. E quando você vai ver, eu estava lendo, já estou acabando já de ler, e lá no Alcorão muçulmano está lá. Está lá, os 7 céus que apresenta aqui no Apocalipse, está lá no Alcorão, a mesma coisa, 7 céus. Lá fala da ressurreição também e fala da Geena, que no grego quer dizer inferno, que é o que nós falamos também. Eu estava lendo hoje uma parte lá hoje que fala sobre que o homem ímpio morará a vida eterna na Geena, que é o inferno. Isso no Alcorão do muçulmano. Está lá falando lá que o ímpio irá morar a vida eterna na Geena, que é o inferno, que é o Seol também, que é o Hades também, que os gregos chamam também.
E aí o que acontece, meus irmãos? Aqui, quando nós olhamos nesse texto aqui, o assunto é palpitante a isso, a vida eterna. Porque já visto aqui, que o texto aqui, o jovem rico, ele se aproxima de Cristo e pergunta: mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? O que eu devo fazer para ter a vida eterna? Jesus foi bem claro, bem objetivo. Ele até se mostra preocupado com a vida eterna, que é uma coisa que nós temos que se preocupar com a vida eterna. Por quê? Nós estávamos ontem em casa, a Vânia olhando o estado do WhatsApp de algumas pessoas, olhou o estado do WhatsApp de uma pessoa lá. Quando está lá, a pessoa morreu. Como que pode? A pressão dela foi até 300. Ela já fez a mão, encheu a mão de Covid. Que a pessoa estava saudável, né, Vânia? Saudável, bem corada. Nós tivemos outro dia, eu lembro que nós estávamos juntos. Eu sempre falo para ti, porque ela estava com nós naquele churrasco lá da piscina que nós fomos. E nós conversávamos. E de repente ela morreu, meus irmãos. Isso é a vida da gente. É a vida da gente. Um dia iremos partir para outra. Agora, a nossa carne, Mateus, irmãos e pastor, a nossa carne ela entende, por ela ser terrena, que nós vamos viver eternamente aqui na terra. Não, nós não vamos viver eternamente, nós iremos partir para outra vida. Mas nós queremos partir para outra vida, meus irmãos, com a vida boa espiritual, ótima espiritualmente. Por isso, esse jovem aqui até se mostra preocupado. Olha o que diz o versículo 17. Respondeu-lhe Jesus: bom, por que você me pergunta sobre o que é bom? Minha Bíblia é uma versão diferente. Há somente que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Jesus deu uma condicional para ele: você tem que obedecer os mandamentos. E aqui ele faz uma réplica aqui. Observe o versículo 18. Lê na tua Bíblia, minha Bíblia é uma versão diferente. Lê o versículo 18, por favor, meu irmão. Disse-lhe ele: faz. Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Pronto, Jesus disse: olha, rapaz, tu não deves matar, tu não deves adulterar, tu não deves roubar, furtar, não darás falso testemunho. Tudo isso que acontece nos dias atuais. Abrindo parênteses aqui nesse assunto. Tudo isso que Cristo falou para o jovem rico é o que acontece hoje. Não no mundo lá fora, mas dentro da igreja, das igrejas. Das igrejas. Mata na fé, adultera, dá em cima da mulher do irmão, furta, dá falso testemunho. Isso acontece no meio cristão. Vou me bater com isso? Não. Apenas uma observação para a gente ficar atento e esperto. E isso Cristo fala para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho. Ao 19 ele diz, continua ainda: honra o teu pai e tua mãe. O que é honrar o pai e a mãe? Obedecer o pai e a mãe. Por quê? Porque quando se cumpre esse índice aqui, honra teu pai e tua mãe, tem uma promessa. Qual a promessa? Qual é a promessa? Os seus dias na terra serão prolongados. O que é isso? Vai viver tranquilidade, vai viver muito. Porque Paulo diz que é um mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí, olha o que diz o versículo 20. Olha, ele é danado, esse jovem rico. Não, o versículo 20 aí, meu irmão, por favor. Vai me no 20 aí, por favor. Olha, a bênção é grande. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta aí. Jesus, eu sou o cara, eu fiz tudo isso. É isso que está dizendo aí. Jesus, eu fiz tudo isso desde a minha juventude. Tudo isso eu tenho feito. Tudo isso que tu me falaste aí, eu fiz. Olha, Jesus, vamos ver quantos mandamentos Jesus fala para ele aqui. Vamos contar aqui nos dedos aqui. Eu acho que eu contei 6 na última vez. Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. É 6. Correto? É 6. Mas aqui ele não fala para guardar o sábado. Cadê que Jesus fala para ele guardar o sábado aqui? Não fala. Por que Jesus não falou para guardar o sábado? Porque Jesus falou: meu pai trabalha todo dia e eu também trabalho. Está entendendo, meu irmão? Porque até do Senhor eu sou o sábado. Ao sábado judaico, vários tipos de sábado. Ao sábado judaico, muito tipo de sábado, meus irmãos. Um dia eu vou falar, quando tiver tempo, eu vou falar sobre isso, os sábados. Disse-lhe o jovem: ainda
Disse-lhe o jovem: a tudo isso tenho obedecido, o que me falta ainda? Aí Jesus pega ele no versículo 21. Porque Jesus Cristo sabia que ele estava preso em quê? Nos bens financeiros. Lê o 21, por favor, na tua Bíblia. Aqui tem uma versão meio estranha, meu irmão. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Jesus deu uma condicional para ele, porque Jesus sabia que ele tinha no coração. Agora vamos comparar aqui esse jovem rico e Mateus. Coloca, ou seja, esse jovem rico aqui e coloca Zaqueu. Zaqueu não precisou Jesus falar nada para ele. O que Zaqueu falou? Zaqueu sobe na árvore, certo? Sobe na árvore, Jesus passa. Zaqueu desce desta árvore, depressa, está o texto lá. Porque quando Cristo fala para Zaqueu lá, ele fala, desce da árvore e depressa, Zaqueu. Pode ler esse detalhezinho lá em Lucas 19, Jesus fala para ele descer da árvore correndo, ele desce se rasgando. Hoje me convido para usar na tua casa. Quando Jesus está na mesa lá junto com Zaqueu, que estão os publicanos, olha o que Zaqueu fala. A quem tenho defraudado, pagarei 4 vezes mais. Olha só. Vai lá no livro de Lucas. Vamos, Lucas 19. Vamos dar uma observação rapidamente aqui. Lucas 19 é a respeito da salvação, que é uma coisa muito importante. Aleluia. E todo o povo viu aqui, vamos ver aqui. Zaqueu, Lucas 19. Vamos ver aqui. Quando desce da árvore, quando ele. Aleluia. 19:8, mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando. Como é que está na Bíblia de vocês aí? É o Lucas 19:8. Vocês podem ler a Bíblia de vocês, por favor? Levantando-se Zaqueu disse ao Senhor: eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo pago de pecado. Em alguma parte, vocês podem ver no texto, em alguma parte, Jesus pede a Zaqueu os bens? Não. Uma parte. Ele de livre e espontânea vontade diz: olha Senhor, a quem tenho eu defraudado, a quem tenho eu passado para trás, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Ele está sendo explícito. Ó. Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Aí ele não pôs força nenhuma. Agora compara o Zaqueu aqui com o jovem rico lá, pastor Elias, irmãos. Compara ele, faz uma comparação, não tem muita diferença. Porque enquanto o jovem rico, Jesus manda ele vender os bens, ele cai fora. Aqui Jesus não manda Zaqueu em hipótese nenhuma, Zaqueu, ele dá os bens aos pobres. Não. Zaqueu de livre e espontâneo falou: Senhor, eu vou dar metade, está o texto aqui, eu vou dar metade de bom coração aos pobres. E se alguma pessoa ter passado para trás, darei 4 vezes mais. Porque lá na lei judaica dizia o seguinte: quando alguém roubava, se eu não me esqueço, era uma ovelha de alguém, ele tinha que pagar 4. E o boi me parece que era 5, mas a ovelha eu tenho certeza que era 4. Se alguém roubasse a ovelha de alguém, aquela pessoa que roubou teria que dar 4 ovelhas para aquela pessoa, como pagamento. Era a lei judaica que dizia isso. Então Zaqueu veio o quê? A quem tenho passado para trás, eu pagarei 4 vezes mais. Por que ele fala isso? Porque ele era honesto. Por que ele fala isso, pastor e irmãos? Porque ele era honesto. E olha que os cobradores de imposto, eles eram tidos como pessoas corruptas. Eles eram corruptos. Mas aqui, meus irmãos, observa aqui, ele também, se você for colocar ele em comparação, a fazer uma conjectura, colocar os dois iguais, Zaqueu e o jovem rico iguais, ambos procuraram a Cristo. Ambos procuraram a Cristo. Zaqueu corre à procura de Jesus, correto? O jovem rico também procura Cristo. Mas quando chega no pé da xincha, como diz no norte, lá, no pé da conversa, que Jesus falou assim: vai e vende todos os teus bens e dá aos pobres. Ó, capou o gato, tô perna para quem te quer, Maria. Tchau, tô fora. Não quis nem saber. Por que, Ellen? Por que o jovem rico fez isso? Por quê? Por que, Mateus? Por que, irmãos? Porque o jovem rico aqui estava com o seu coração preso nos bens. É como eu falei no princípio, você, irmã Ellen, irmã Vânia,
Vocês podem ser a dona das maiores lojas do Miguel Badra. Vocês podem ser as maiores empresários. O pastor é a mesma coisa. O Mateus também. Nós podemos sermos poderosíssimos financeiramente. Mas não podemos se afastar do Senhor. Jamais. Vamos lembrar de um homem no Velho Testamento que era rico. Lembra? Pode alguém falar no Velho Testamento de um homem que era rico? Poderoso. E não se esquecia de Deus. Jó. Quando fala em homens bem no Velho Testamento, já vai na mente que foi Jó. A Bíblia diz que ele era o homem mais rico do Oriente, mas uma coisa Jó tinha, um homem que era temente a Deus. A Deus. O que acontece? Eu conheço um colega meu que pediu uma porta de emprego registrada boa, não vou dar o nome, mas foi a desgraça dele. Ele pegou o emprego registrado, no primeiro pagamento foi embora de casa, separou da mulher, arrumou outra. Que emprego da geringonça é essa, irmão? Que prosperidade é essa, irmão? Uma prosperidade? Não. Se você está sendo abençoado financeiramente, opa, você tem que se unir com a família, bom, lógico, com a família, com a esposa e com o esposo, e se alegrar, porque isso está lá em Eclesiástico. Se alegrar, porque também isso é dom de Deus. Não pegar os bens financeiros que Deus abençoou a nós e perdermos a nossa fé, se afastar, desviar, esquecer de Deus, esquecer de tudo, não. Não podemos, não, irmão, jamais. Você tem que prosperar, nós temos que prosperar sim, temos. Não chegou ainda na minha porta, mas eu estou batendo na porta. Eu estou batendo na porta com as duas mãos. Uma hora a porta vai ter que se abrir. Eu estou batendo, estou lutando com o anjo. E aqui, meus irmãos, o que acontece? Esse Jesus é top. E aquele colega meu foi lá, irmãos, perdeu a família, perdeu tudo. Perdeu tudo. E conversando comigo, ele falou assim: pastor, evangelista, a melhor coisa da minha vida que eu fiz. Aconteceu comigo, um colega meu. Me ligou há uns anos atrás: pastor, estou desempregado. Pastor, estou desempregado, me ajuda, me ajuda. E aí aquela voz dele no meu ouvido foi ensurdecedora, foi terrível. Eu falei: manda o teu currículo aqui no... Olha, desse jeito aqui. Manda o seu currículo aqui no meu WhatsApp, no PDF. Dê a minha testemunha. E ali, um colega meu entrou nessa empresa, trabalhar de supervisor. E aí eu mando a mensagem para ele: boa tarde, tudo bem, chefe? Tudo bem. Olha o que ele falou para mim: Aurinho, eu preciso de um porteiro urgente. Eu falei: tá na mão. Pum, mandei o currículo dele para ele. Maravilha. O cara foi trabalhar. Bom, ó, top. Você sabe o que acontece, meu irmão? Ele começou a trabalhar, o patrão começou a gostar dele, falou assim, começou a aparecer FT, que é a folga trabalhada. E começou a montar na grana. Ô, irmão, aguenta essa que eu vou te falar, tu não vai acreditar. Depois ele não arrumou uma dona no serviço e foi morar no serviço e abandonou o casamento. Abandonou o casamento. E a mulher dele trabalhando comigo. Comigo no trabalho lá, trabalhava comigo a mulher dele. Ela chegou para mim e falou assim: evangelista, fulano de tal fez isso comigo. Eu falei assim para ela: eu sou culpado de ter arrumado um emprego para ele. Se eu soubesse que ele ia fazer isso, eu não ia ter arrumado um emprego para ele. E até hoje, acabou. Então, irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós iremos partir um dia, sim, iremos partir um dia. Mas antes que nós venhamos a partir para outra vida, o que nós vamos fazer? Nós vamos saber administrar a bênção que Deus tem dado para nós. Senhor, me dá sabedoria para administrar. Porque se a gente não saber administrar, irmão, a gente se lambuza, igual criança quando pega muito doce e põe doce até no nariz, né? Se lambuza tudo. Então, o jovem rico aqui foi essa situação. Olha o que diz aqui no versículo de número 21, Jesus pede para ele seguir ele. Olha o 22. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Está isso na tua Bíblia assim mesmo? Como está na tua Bíblia? Lê, por favor, na sua Bíblia, por favor. E você, ouvindo essas palavras, deixou-se triste, porque possuía muitas propriedades. O que é que vocês entendem? Como é que, o que é que vocês entendem? O que é que você entende disso aí? O que é que a senhora entendeu? A riqueza dele era mais importante do que a salvação. Exatamente. A riqueza dele era mais importante do que a salvação.
Vamos comparar lá o jovem rico, o Lázaro, o mendigo, e o outro rico lá. Quem se lembra desse assunto lá, dessa história? O cara era rico. O Lázaro estava lá, todos os dias comendo migalhas que caem da mesa do rico. E Lázaro é o mendigo. A Bíblia diz que morrem os dois. O rico vai para um certo lugar. Lázaro vai para o outro. O próprio Cristo que fala, não é nem o escritor escreve, mas é palavras de Cristo, porque na Bíblia nós temos que observar ali os textos, que às vezes é o anjo que fala, é Cristo que fala, é demônios que fala, é o escritor que está falando. Então quando nós lemos o texto, temos que observar quem está falando, quem é o personagem principal daquele texto, para você ter um foco de quem é aquela linguagem. Então nessa passagem é o próprio Cristo que fala, que Lázaro foi para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão. E o rico foi para o Hades, pastor Elias. E o texto é bem claro lá, que diz, Jesus falando nas suas palavras, diz assim, e lá, enquanto Lázaro, no seio de Abraão, era consolado, o que acontecia com o rico? Era atormentado. E o texto diz lá, pastor Elias, eu sou muito detalhista quando eu vou ler o texto, porque eu sou, não que eu estou explicadinho, mas eu gosto dos detalhes. O texto diz bem assim lá, que o rico estava no Hades, e ele disse nas suas palavras, Pai Abraão, mande que Lázaro toque com a ponta do dedo e refresque e toque na minha língua, está lá o texto, para que refresque estas chamas, está lá, chamas que me consomem. Ó, é a culpa dele mesmo, você que pode dirigir, vamos tacar o dedão aqui. Isso aqui, ó, olha isso aqui, o que é isso aqui, irmão? Isso aqui, ó. Ele queria isso. Imagina só, igual calor de derreter aço. Então ele diz assim, Pai Abraão, mande que Lázaro toque o dedo na água e refresque a minha língua, porque essas chamas me consomem. Isso prova, Jesus falando, que o inferno existe, o inferno é real. O inferno existe. Aí Jesus vai dar na quina dele, fala assim, não, existe entre vós o quê? Um abismo. Isso está escrito lá no livro de Enoque, eu já li o livro de Enoque, parte do livro de Enoque, chamado assim, Vale dos Mortos. Quem está de um lado vai para o outro. Quem está de um lado vai para o outro. Então Jesus, quando cita aquele assunto ali, é um assunto que está também no livro de Enoque. Não Lázaro e o rico, mas chamado latim, chamado Vale dos Mortos. Quem está de um lado vai para o outro. Então o rico faz, Jesus falou assim, olha, entre vocês é um abismo. Quem está aqui, quem está lá não vem para cá, e quem está cá não vem para lá. Aí o rico não se contente assim, mande que alguém, um dos profetas, ou Moisés, avisa aos meus, quantos irmãos que ele tinha vivido, que se lembra? Ele está consciente, dona Eli, irmãos. Aleluia. Eu tenho 5 irmãos que ficaram lá, para que eles não venham, está o texto lá, bem assim, ó, para que eles não venham para esse lugar. É bem claro, ele é bem claro, bem distinto. Por que ele fala isso lá? Ai, irmão, lá no inferno ninguém lembra. E por que ele lembrou? E aí? Está entendendo, irmão? Por que ele está lembrando lá? Exatamente. Agora eu creio, a crença minha, quem vai morar com o capeta vai se lembrar porque está lá no conjunto do capeta. Agora quem vai morar com o Senhor, na salvação, não vai se lembrar de nada. Agora quem está lá, eu acho que a pessoa vai lembrar porque está lá. Eu estou lá porque eu aprontei, eu estou aqui porque eu fiz o bacanagem, eu estou aqui porque eu pedi um 7, porque foi isso que ele quis dizer aqui. Eu creio que a pessoa vai perder a salvação, ele vai lembrar porque ele está lá. Para ele não culpar Deus. Rapaz, eu estou aqui porque eu fiz palhaçada na terra, eu só pedi um 7, então eu estou aqui sendo espetado pelo tirico-tico, né? Então, irmão, o que eu quero dizer aqui? Então Jesus disse aos seus discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É como eu falei, esse rico aqui, meus irmãos, é o rico avarento, é aquele rico que só pensa nos bens financeiros, só nos bens financeiros, porque já dizia o profeta, os bens financeiros, irmãos, sem Deus é como um salário emisário furado, nunca enche, segura o cara para não cair mais, nunca enche. Quanto mais atufura, mais ele não enche, não tem limite. Aqui diz o seguinte, e lhes digo ainda,
Jesus disse, lhes digo ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu, de Deus. O que vocês entendem dessa agulha? O que vocês É entendem? uma porta, né? Exatamente, era um lugar onde passavam os camelos e teria que abaixar o camelo. Teria que se abaixar. Não é aquela agulha que a Vânia costura as barras da minha calça, não, mas é essa. É onde passavam os camelos, teria que se baixar, e abaixar aqui. Era difícil, né? Então, é isso que ele está querendo dizer. Aqui diz o seguinte, ao ouvir isso, os discípulos ficaram perplexos e perguntaram, neste caso, quem pode ser salvo? Os discípulos ficaram atônitos. Poxa, então ninguém vai ser salvo. Ninguém vai ser salvo. Eu já vi exemplos, meus irmãos, já vi colegas meus, pastores, homem de Deus abençoado, que a vida toda na igreja, e no final das contas, lá no finalzinho, se afastou, eu conheci muitos, se afastou de Deus, se afastou da família, foi para a balada e morreu na balada. Conheci muitos, que passou muito tempo na igreja, Teve oportunidade, né? no finalzinho, ganhou muita alma para Jesus e perdeu a salvação no último. Porque a salvação, irmão, não é predestinação, é escolha. É nós que escolhemos, irmão, se queremos morar com o capeta ou se queremos morar com Deus. Que palavra pesada, pastor? É a gente que escolhe. É a gente que escolhe. A escolha é nossa. O que nós vamos escolher agora é o que vai definir no futuro.